Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai ver agora sobre critérios de divisibilidade. Então, a primeira critério de divisibilidade que nós vimos é por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Sempre que ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Então, um exemplo aqui, ó. Esse número é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque termina em 6. Outro exemplo. Esse aqui é divisível por 2? Não, né? Por quê? Porque ele termina em 3. E por 3, como é que é o critério de divisibilidade por 3? Bom, esse aí a gente tem que fazer o quê? Tem que somar os algarismos e ver se o resultado é divisível por 3. Então, se eu tivesse aqui, ó, 267, o que que eu vou fazer? Eu vou somar o 2 mais 6 mais 7, que vai chegar a 15. 15 é divisível por 3? Sim. Portanto, 267 é divisível por 3. E 2538 é divisível por 3? Por quê? Porque se eu somar 2 mais 5 mais 3 mais 8, vai dar 18. E 18 é divisível por 3, ou seja, o 18 está na tábua do 3. Então, ele é divisível. E 1342, por que não é divisível? Porque a hora que eu somar 1 mais 3 mais 4 mais 2 vai dar 10. E 10 não é divisível por 3. Certo? Então, essa é a regrinha do 3. A soma dos algarismos. E da divisibilidade por 4? Um número inteiro é divisível por 4 se somente ser um número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4 ou se terminar em 00. Então, por exemplo, aqui, ó, ele é divisível por 4? Sim, por quê? Porque termina em 00. Ou porque os dois últimos algarismos são 00. 732 é divisível por 4? Sim, porque olhando o 3 e o 2, é divisível por 4 o 32. Então, 732 é divisível por 2, porque os dois últimos números, que é o 32, é divisível por 4. E esse aqui é divisível por 4? Não, porque o 13, ó, que são os dois últimos, não é divisível por 4. E a divisibilidade por 5? Bom, um número é divisível por 5, se e somente se o algarismo da ordem das unidades for 0 ou 5, ou seja, quando o último númerozinho aqui, o último algarismo, terminar em 0 ou em 5, tá? Isso que ele quer dizer, a ordem das unidades, tá? Então, ó, 780 é divisível por 5? Sim, porque termina em 0. E 935? Também é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 5. E o 418 é? Não, né? Por quê? Porque não termina nem em 0 e nem em 5. E a divisibilidade por 6? Bom, um número ele é divisível por 6, somente se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, 312, vamos ver. Ele é divisível por 6? Vamos ver se ele é por 2 e por 3 também. Bom, ele é divisível por 6, porque é divisível por 2, ou seja, ele é par. E ele é divisível por 3, por quê? Porque se eu somar 3 mais 1 mais 2, vai dar o quê? Dá 6. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3? Sim. Então, se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. E o 724? Não é divisível por 6, por quê?
porque ele é por 2, porque ele é par. Mas na hora que eu somar os algarismos, ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. 13 está na tábua do 3? Não. Então, não é divisível por 6. E qual é o critério da divisibilidade por 8? Bom, um número é divisível por 8 se o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8 ou se os últimos 3 algarismos terminarem em 0, 0, 0. Então, esse aqui é divisível por 8? É, porque, ó, termina em 3 zeros ali. E esse número aqui? Olha esses 3 aqui, tá? Eu olho sempre os 3 últimos. Vamos ver por quê. Para eu ter certeza aqui, ó, 64 é divisível por 8, eu vou dividir. Lembra como é que eu faço, ó? Divido aqui, ó, 10 dividido por 8, 1 vezes 8, 8 para 10 sobra 2. Abaixo 4, agora 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 8, 24 para 24, nada. Então, quando o resto der zero, significa que o número é divisível, tá? Então, portanto, esse 56.104 é divisível por 8. E esse aqui, ó, 61.112. É divisível por 8? Vamos ver. Eu pego esse 112, divido, e se o resto der zero, é porque ele é divisível, certo? Aqui, nesse caso, eu já tinha feito a continha e deu 8, tá? E esse número aqui é divisível por 8? Não, porque, ó, olha só, porque o 164 não é divisível por 8. Ou seja, olha o que acontece aqui com a divisão. Eu divido aqui, ó. 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Abaixo 4. 4 dá para dividir por 8? Não, porque é menor. Então, sobra o resto. Quando sobra resto, significa o quê? Que não é divisível, tá? E qual é a divisibilidade por 9? Qual é o critério dele? Bom, o critério é parecido com o 9, com o do 3, tá? Só que aqui a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 9 agora, então, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar, será que ele é divisível por 9? Eu vou somar os algarismos, 2 mais 8 mais 7 mais 1, que dá 18. 18 tá na tabuada do 9? Sim, então ele é divisível. Próximo. Então, ó, se o 18 é divisível por 9, então 2.871 é divisível por 9. Esse é bem facinho também, né? Divisibilidade por 10. Quando é que um número é divisível por 10? Quando terminar em zero, certo? Então, ó, 4.150 termina em zero. Então, ele é divisível por 10. Porque termina em zero. 2.106 não é porque não termina em zero. E por 12? Bom, um número é divisível por 12 quando ele for divisível por 3 e por 4. Por que 3 e 4? Porque 3 vezes 4 é 12, tá? Então, 720 é divisível por 12? Bom, ele é divisível por 12 porque por 3 ele é divisível, porque somando vai dar 9. E por 4, porque os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, ele é por 12. E o 870 é divisível por 12? Não, por quê? Bom, ele é divisível por 3, porque a soma 8 mais 7 dá 15. 15 está na tabuada do 3? Sim. Só que os dois últimos algarismos é 70, e 70 não é divisível por 4. E o 340? Também não, mas por quê?
Bom, ele é divisível por 4, porque os dois últimos aqui é 40, e 40 é divisível por 4, ou seja, dá para dividir por 4. Eu vou ter resto zero. Mas não é divisível por 3, porque na hora que eu somar 3 mais 4 mais 0, vai dar 7, e 7 não está na tabuada do 3. E por 15? Bom, ele é divisível por 15 quando for divisível por 3 e por 15. Por que por 3 e 15? Porque 3 vezes 5 é 15. Então, para poder ser divisível por 5, ele tem que ser por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, ó, 105. Por que ele é divisível por 15? Bom, ele é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos, vai dar um número divisível por 3, que deu 6, né, a soma. E é divisível por 5, porque termina em 5. Próximo. Por que ele não é divisível por 15? Bom, ele é divisível por 3, porque a soma dá 9, né? 3 mais 2 mais 4 dá 9. Mas não é divisível por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. E esse terceiro exemplo aqui também não é divisível. Por quê? Ele é por 5, porque termina em 0, mas não é por 3, porque se eu somar 3, 5 mais 3 mais 0, dá 8. E 8 não está na tabuada do 3. E a última aqui, ó, o último critério, o da divisibilidade por 25. Quando é que um número é divisível por 25? Quando os dois últimos algarismos finais forem 00, 25, 50 ou 75, tá? Então, ó, 200 termina em 00. 525 termina em 25. 850 termina em 50. 975 termina em 75. Então, todos esses são divisíveis por 25. Então, é isso, gente. Então, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchauzinho.